Muito boa noite, muita paz nesta noite para todos nós. Do livro Agenda Cristã de André Luiz, Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Uma boa medida. Vamos para o Livro dos Espíritos, 972, é o número da pergunta. Como é que os maus espíritos procedem para tentar os outros espíritos, já que não pode jogar com suas paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. E vem uma pergunta complementar. Mas de que servem essas paixões se não têm objeto real mais? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê o ouro que não lhe é dado possuir, o devasso orgias em que não pode tomar parte, o orgulhoso honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Quer dizer, é inveja pura, né? Não pode ter as coisas e ver que os outros têm. Não pode sentir também algumas coisas, alguns prazeres que os encarnados conseguem, né? Mas existe uma aproximação do encarnado que dá ao desencarnado a sensação de prazer, dos vícios, mas é uma coisa muito mais momentânea do que quando se tem um corpo material, corpo físico. No Livro dos Espíritos, continuando sobre a reencarnação, no capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, Kardec coloca aqui uma citação do Evangelho de João, do capítulo 3, versículos 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos disse-lhe: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Jesus lhe retorquiu: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos lhe respondeu: como pode isso se fazer? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto,
não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me creis quando vos falo dessas coisas da terra, como me crerás quando vos fale das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso. Ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pela do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não foi empregado na acepção que lhe é própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, então significam: se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Aí tem muito texto ainda para ler, vamos deixar para amanhã a continuação e vamos encerrar nossas leituras de hoje com a poesia de Lobo da Costa, que está no livro Orvalho de Luz, Reflexões. A fortaleza mais firme, ainda que o lodo a degrade, é o claro conhecimento de nossa debilidade. Se caíste, ergue-te, anda, e aprende com a vida, em suma, que só na vida não erra quem nunca faz coisa alguma. No caminho para o céu, por lei, em qualquer lugar, o tempo mais importante é o tempo de perdoar.